Meu nome é Luciana Maria Malozá Sampaio Jorge, eu sou fisioterapeuta, professora universitária e pesquisadora. Então, eu trabalho na área com reabilitação cardiopulmonar desde que eu me formei, como fisioterapeuta em 2000. Trabalho também com essa parte de pesquisa, então nós tentamos melhorar cada vez mais esse acesso da reabilitação pulmonar para os pacientes, tanto os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, como outras patologias cardiorrespiratórias. Eu sou docente da Universidade 9 de Julho, trabalho no programa de Ciências da Reabilitação. A reabilitação pulmonar é um trabalho feito em conjunto, então são profissionais que trabalham com diferentes especialidades. Então nós vamos ter um médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, assistente social, então todos fazem parte de uma equipe multiprofissional que vão estar ajudando nessa melhora da qualidade de vida desses pacientes. A reabilitação pulmonar, quando é trabalhada com nós, os fisioterapeutas, nós avaliamos esse paciente e tentamos montar um protocolo de tratamento para ele, um protocolo de exercício. Esse exercício vem a facilitar depois a sua jornada diária. Então, nós começamos com exercícios aeróbicos, com exercícios de caminhada, exercícios de treino com peso, ou com elástico, ou com recursos que a gente consiga fazer com que o paciente realize em casa. Ensinamos esse paciente ao uso do medicamento correto, então muitas vezes o paciente tem dificuldade de usar esse medicamento não está trazendo benefício, não está conseguindo acompanhar junto conosco essa reabilitação, então muitas vezes tem dúvida nesse uso. Esses exercícios vão tentar promover uma melhora da sua qualidade de vida. Com o exercício, com essa atividade física, nós conseguimos fazer com que esses pacientes, e eles tenham uma melhor qualidade de vida. Conseguir melhorar, então, a capacidade funcional desse paciente, reduzir a dispneia, as internações, e melhorar, então, a qualidade de vida desse indivíduo. A taxa de encaminhamento para a reabilitação pulmonar ainda é muito baixa aqui no Brasil, né? Segundo uma publicação agora realizada pela Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, a Subrafir, eles mostram que menos de 5% dos pacientes elegíveis são encaminhados ou completam o programa de reabilitação pulmonar. Então, muitas vezes, essa falta de conhecimento faz com que nós percamos esse paciente pelo sistema. Há uma escassez e uma desigualdade na distribuição dos centros. Então, cerca de 0,05% dos centros, 0,05 centros por 100 mil habitantes, são concentrados em capitais e grandes cidades. Então, as principais barreiras no entendimento de que estão conscientizados nessa baixa conscientização dos médicos da atenção primária, na falta de protocolos de referência e na subvalorização da reabilitação pulmonar como um tratamento efetivo. Então, nós teremos que capacitar equipes de atenção primária sobre os benefícios e critérios de indicação da reabilitação pulmonar, inserir a reabilitação pulmonar como componente obrigatório nas linhas de cuidados da doença pulmonar obstrutiva crônica no SUS, protocolos padronizados e fluxos de encaminhamento, como os de estratégia da saúde da família, e campanhas educativas voltadas a profissionais e pacientes sobre os ganhos comprovados da reabilitação pulmonar, ou seja, redução de hospitalizações, mortalidade e o custo desse paciente. Então, os programas de reabilitação pulmonar, eles reduzem em até 50% as readmissões hospitalares e melhoram a qualidade de vida em 90% dos pacientes. Isso dá para nós trabalharmos e nós conseguimos recrutar mais esses pacientes, principalmente da unidade básica de saúde. Por nós sermos um continente, né, extenso, muitas vezes tem cidades que não têm fisioterapeuta para realizar uma reabilitação pulmonar nesses indivíduos. Então, aqui no Brasil, houve um levantamento em 2017 e estima-se que tem em torno de 150 centros de reabilitação pulmonar.
Enquanto em 2018, um estudo na América Latina identificou 124 centros de programas de reabilitação pulmonar. Então, você imagina, nessa extensão que nós temos aqui do nosso país, quantos pacientes não recebem esse tratamento eficaz. Eu acho que a adesão, muitas vezes, se dá pelo fato de que o paciente encontre barreiras. Tem pacientes que moram muito longe dos centros, então tem gasto com condução, tem gasto com alimentação, muitas vezes não conseguem ir sozinhos até o centro de reabilitação. Então, tudo isso faz com que os pacientes desistam do tratamento. Ou, às vezes, por falta de informação. Ah, mas por que eu estou indo lá fazer aquele exercício? O que isso vai me melhorar? Eu nunca fiz exercício. Para que eu preciso fazer isso? Para que eu preciso parar de fumar para fazer uma reabilitação pulmonar? Porque se eu não parar de fumar, eu não vou ter o benefício que ela vai me promover. Então, isso daí faz parte de uma educação. Então, nós temos que educar esses pacientes e mostrá-los que o programa de reabilitação pulmonar vai fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Esse guideline, né, esse trabalho que foi feito pela Associação Brasileira de Fisioterapia, pela Sobrafira agora, acabou de ser publicado esse trabalho, agora em outubro de 2025. Ele reforça que programas com recursos mínimos, então, por exemplo, trabalhar com uma faixa elástica, trabalhar com uma caminhada no parque, produzem resultados semelhantes a programas convencionais, representando uma alternativa de baixo custo e de alto impacto. Então, a gente pode promover isso para os pacientes. Nós temos como fazer isso aqui. Programas comunitários e domiciliares com supervisão periódica, educação em autocuidado. Então, estratégias motivacionais para que esses pacientes façam adesão desse programa, parcerias com secretarias municipais para uso do transporte ou integração com academias de saúde que tenham no bairro. Então, o treinamento com recursos mínimos melhora a força muscular, a tolerância ao exercício, a qualidade de vida, com eficácia semelhante aos usos de equipamentos convencionais. Então, isso daqui permite que aquele paciente que está lá no interior de uma cidadezinha no norte, uma cidadezinha no centro-oeste, que não tenha recursos para fazer essa reabilitação, que nós consigamos treinar esses profissionais e levar isso para essa comunidade. Então, da mesma forma que nós temos a parte da saúde da família, fazer com que isso chegue a esses pacientes que necessitam da reabilitação pulmonar. Você tem falta de informação, falta de investimento, para a gente fazer com que isso cresça. Então, eu acho que, como pesquisadora, nós sempre temos que pensar o seguinte: nós estamos fazendo pesquisa para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, aqui no Brasil, diferente de algumas regiões do mundo, muitas vezes os pacientes não têm recursos para ter uma esteira dentro de casa, muitas vezes um tablet ou uma internet dentro de casa. Mas nós conseguimos fazer com que vou fazer um treinamento resistido com esse paciente. O que eu posso fazer para que ele consiga fazer? O que é um treinamento resistido? Um treinamento de força. Porque o paciente precisa ganhar massa muscular, que a massa muscular dele vai fazer com que ele melhore a sua caminhada. Sem músculo, a gente vai conseguir fazer atividade? Muitas vezes não conseguir nem levantar da cadeira. Então, treinamento simples. Um sentar e levantar na cadeira. Eu não tenho pezinho, eu não tenho halteres para fazer o treinamento. Garrafas de água, aquelas garrafas de meio quilo, coloca areia, coloca água, e a gente usa como peso para fazer nesses indivíduos. Eu tenho uma faixa elástica, eu consigo fazer resistência e tentar fortalecer essa musculatura do paciente. Então, são esses recursos, são essas estratégias de baixo custo que nós conseguimos fazer aqui sim. E a telereabilitação
É uma solução viável para o Brasil? É uma solução viável, sim. Os indivíduos podem não ter, como você colocou, um tablet ou algum sistema disso, mas quase que a maioria tem um celular e tem um WhatsApp, ou tem alguma forma, alguma ferramenta que a gente consiga fazer uma telereabilitação. Então, assim, a telereabilitação pulmonar, ela é uma ferramenta promissora para ampliar o alcance da reabilitação pulmonar. Em países com grandes dimensões e desigualdades regionais como nós temos aqui, seria muito relevante acontecer isso, né? Então, estudos mostram que programas online supervisionados ou híbridos mantêm benefícios similares aos presenciais, em termos de capacidade funcional e sintomas. Isso já foi colocado no guideline da Sociedade Torácica Americana, né? Então, isso daí é importante e é relevante, né? Então, a gente fazer um programa online supervisionado. Então, por exemplo, o paciente pode não ter a internet em casa, mas ele pode ir até o centro de reabilitação, ou ele pode ir até o centro comunitário que tenha perto da sua cidade e tem um fisioterapeuta lá que faça com que aquele programa, então aquela telereabilitação funcione. Então a gente monta grupos e supervisiona como ele está sendo realizado. Então, de que forma ele está sendo trabalhado isso? A gente consegue supervisionar isso de longe, né? Desde que o paciente tenha um mínimo de conhecimento, de compreensão do que está sendo executado, né? Então, vamos fazer o exercício de puxar, levantar o braço, vamos fazer força, vamos caminhar agora. Então, isso daí tem como a gente fazer, desde que nós tenhamos os cuidados com os quais eu tenho que saber se esse paciente está com uma dessaturação, se esse paciente tem condições de realizar esse exercício sem o oxigênio, sem a suplementação de oxigênio. Então, tudo isso dá para ser estruturado a partir de uma avaliação. Então, a gente avalia esses pacientes, eu posso fazer com que, primeiro, eu reabilite ele sozinho e depois, para ele manter essa reabilitação, que isso é fundamental, o segmento desses pacientes, pelo menos uma vez por semana de treinamento, de exercício, se ele está caminhando ou não, esse segmento é fundamental. Então, quais são os principais desafios, né, para a gente fazer a telereabilitação aqui no Brasil? É o acesso à internet e a equipamentos. Então, na reabilitação domiciliar, né, com recursos simples, como faixa elástica, vídeos educativos, já é recomendada pela Associação Brasileira de Fisioterapia, desde que haja uma supervisão e acompanhamento individualizado. Então, além disso, o uso de plataformas de monitoramento e de feedback remoto pode aumentar a adesão e reduzir os custos. Então, quando nós fazemos uma telereabilitação, muitas vezes vai ter que sempre ter alguém junto com o paciente, para que, se acontecer alguma coisa, alguma intercorrência, ele acione a emergência, tá? Então, programas de reabilitação pulmonar remota reduzem custos em até 40% e mantêm ganhos funcionais por até 12 meses, tá? Então, segundo estudos que já foram realizados. Então, a telereabilitação, eu acho que é uma das ferramentas que nós precisamos investir para que esse acesso à reabilitação pulmonar alcance todos os pacientes, inclusive aqueles pacientes das cidadezinhas do interior que não têm acesso a isso. Como classe da parte da fisioterapia, trabalhando nisso para que isso ocorra da forma mais rápida possível, né? Então, acho que assim, essa divulgação da reabilitação pulmonar para os pacientes, essa estruturação de como tratá-los, de como avaliá-los, de como tratá-los e de como ter um segmento deles após a reabilitação, isso é fundamental. Então, isso daí dá-se para ser planejado. A fisioterapia, a reabilitação em si, ela vai ajudar muito esse paciente. O pulmão já foi acometido, né? Mas a gente consegue melhorar essa funcionalidade desse paciente. Consiga voltar a trabalhar, consiga ter uma independência dentro de casa. Então, muitos não conseguem nem tomar banho, tem uma dispneia, tem uma falta de ar muito grande. E isso, com essa reabilitação, muitos conseguem voltar a ter uma atividade de vida diária melhor. Eles conseguem melhorar esses aspectos. Eu acho que isso tem que trabalhar em conjunto com as associações,
né, de pacientes, em conjunto com políticas de saúde, fazendo com que isso transcorra de uma forma mais fácil e mais viável para os pacientes aqui no Brasil. Protocolos personalizados conforme as limitações que esses pacientes venham ter, que esse paciente consiga ter um oxímetro de pulso, um cardiofrequencímetro, porque isso daí fora daqui do Brasil é uma realidade normal. A grande maioria vai ter isso aqui no smartphone, tem um oxímetro de casa. Aqui no Brasil a gente não tem essa realidade. Muitos dos pacientes, muitas vezes, moram em comunidades. Essas comunidades, muitas vezes, a gente tem dificuldade de acesso para chegar. E muitos pacientes não conseguem ir para o centro de reabilitação, por quê? Eles não conseguem descer para pegar um ônibus. Essa divergência é muito grande. Eu acho que essa parte da telereabilitação facilitaria muito esses pacientes, tanto de forma híbrida como de forma comunitária. E pesquisas multicêntricas brasileiras para avaliar custo-efetividade e a sustentabilidade desses programas. Eu acho que isso seria fundamental, né? Então, essas inovações ampliam o acesso e fortalecem o papel do fisioterapeuta como um gestor do cuidado respiratório longitudinal desse paciente. Então, programas, por exemplo, combinados que a gente desenvolve com esses pacientes, tanto treinamento aeróbico como treinamento resistido, ou os dois simultaneamente, geram maiores ganhos em força muscular e no controle de sintomas. Isso daí faz com que eu consiga melhorar o paciente como um todo, não só a parte aeróbica, mas também a parte da musculatura. E eu acredito que as PAGs, né, o papel das associações dos pacientes, elas podem, de alguma forma, fundamentar, né, por exemplo, a educação, então, educar e empoderar pacientes sobre autocuidados e adesão dessa reabilitação. Combater o estigma e promover a conscientização social. Então, assim, esse paciente precisa voltar ao convívio social. Atuar em advocacy, que você falou, né? Cobrando, então, políticas públicas que ganham acesso, que garantam acesso à reabilitação pulmonar e o reembolso pelo SUS, e fomentar grupos de suporte, então fortalecendo o vínculo emocional e social do paciente. Então, eu acho isso importantíssimo para o paciente. Então, no Brasil, a gente precisa estimular ainda maior interação entre as associações, universidades e os profissionais, criando, então, uma rede colaborativa para promover o cuidado contínuo desses pacientes. Então, em experiências internacionais, mostram que grupos de apoio de pacientes aumentam a adesão em até 30% e reduzem o isolamento social. Tem muitas coisas sendo desenvolvidas nessa parte da telereabilitação. Professores da USP que estão desenvolvendo aplicativos em relação a isso. Posso fazer um treinamento muscular respiratório nesse paciente desde que eu consiga realizar tudo isso nele. O que de fato vai melhorar? Será que eu preciso fazer treinamento só aeróbico para melhorar esse paciente? Ou posso fazer só um treinamento resistido? Então, isso daí são estudos que são levantados e são suportados para tentar melhorar isso. Além dos estudos de barreiras. Quais são as barreiras que fazem com que esse meu paciente desista de vir fazer uma reabilitação pulmonar? Teve uma queda muito grande em relação a isso, né? Por quê? Pós-pandemia, os pacientes não queriam mais voltar para o centro de reabilitação, com medo. Então, se eu posso tratar de casa, então eu vou ficar de casa. Então, isso daí fez com que alguns centros também diminuíssem o fluxo de paciente. A gente está tentando retomar, muitas vezes, isso com o paciente, né? E, muitas vezes, facilitou essa parte da telemedicina que começou essa... Então, isso daí fez com que nós mudássemos um pouco essa visão e fizéssemos com que algumas adaptações para que esse paciente também reabilitasse dentro de casa. Tem pacientes que eu consigo, tem pacientes que têm condições socioeconômicas que eu consigo, mas eu também consigo fazer com que os pacientes que tenham pouco recurso também realize essa atividade. Eu acho que isso faz com que ainda nós tenhamos muitas pesquisas e muitos avanços a correr em cima disso. A reabilitação pulmonar é um direito de toda pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica e deve ser tratada como parte essencial do cuidado integrado. Com o avanço de diretrizes brasileiras, nós temos o caminho para tornar a reabilitação pulmonar mais acessível, equitativa e sustentável, alinhando ciência
inovação e humanização do cuidado. Cada paciente reabilitado representa uma vida com mais autonomia, menos hospitalizações e mais qualidade de vida. E isso faz com que nós, como profissionais da saúde, busquemos melhor conhecimento para tratar desses pacientes e que esses pacientes venham, busquem a reabilitação pulmonar. Falem para o seu médico, você tem como me encaminhar para um centro de reabilitação pulmonar? Ou você tem como fornecer essas informações? O que eu preciso fazer para tentar melhorar isso também, né? Então, não só o medicamento, mas a reabilitação como um complemento desse tratamento, dessa patologia da doença pulmonar obstrutiva crônica.